dar passagem. Mateus, incorporar e acoplar é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que quando disser assim, ó, está acoplado em ti a entidade desde cedo, eles estão ali ligadinhos com tuas chacrinhas ali. Tu está sentindo. Mas agora tu vai incorporar, tu vai dar passagem, tu só vai ser passivo. É um com mais intensidade mesmo, mas está no mesmo. Não, eu não incorporei, né? Eu, no caso, não incorporei assim, que de repente incorpora inconsciente e nem estou me dando conta, né? Pode. Posso estar inconsciente, incorporado, mas acoplado eu já me dei conta que sim. Né? Mas acoplado tu sente sensações. Sinto. É quase uma incorporação. Sente, né? Sinto bem clarinho. A gente sente, mais ou menos. Todo mundo sente. Depois que a gente aprende, a gente sente. A incorporação seria a ação. É o momento, é o ápice, onde tu fica, tu dá a passividade. Aí tu vai dizer. Aí deixa manifestar. Exatamente. Muitas vezes, dá um exemplo, Batista, tu pode estar incorporado, mas só que tu tem controle. E tu acha que está só acoplado. Mas tu pode estar incorporado. Ou a criatura incorpora o tempo todo e nem se dá conta do que está acontecendo. Se for um médium, pode acontecer. Talvez nem sinta, talvez esteja sempre em desequilíbrio. São duas. Mas são coisas muito sutis. É uma estação de rádio, vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá embaixo. Mas a gente vai superar, se Deus quiser. E aqui diz assim, ó, uma agitação febril, convulsiva, que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Imaginem vocês incorporar uma entidade de alto nível hierárquico, de bondade, de uma falange de Mãe Maria. Imaginem vocês a sensação que o médium deve sentir. E não só o médium, o ambiente como deve ficar. Deve ser uma coisa bárbara. Porque a impressão que dá, que a gente não recebe essas entidades, né? A gente sabe por misericórdia, mas eu digo assim, só a presença de um espírito melhor já nos causa um bem-estar. É uma Que não felicidade. Não tem explicação. E por que o sentimento desse espírito, quando um médium recebe um espírito desse, por que o médium parece que está vomitando acima do joelho, parece que ele não está calçando os pés no chão? Tamanha deve Com aquela sensação 2, 3 dias. Talvez pode ser a tamanha, o nível do espírito deixa o médico com essa sensação. É o que eu acredito. Porque aconteceu isso aí lá em casa já. E até a alimentação totalmente mudou e a gente estava meio indignado nisso aí, quando começou aquelas perturbações. Sabe? E essa presença ficou 3 dias lá dentro. E a gente estava como se caminhasse acima do joelho e não conseguia comer nada, era só fruta. Não sei te dizer, meu amigo, mas quem teve a experiência, eu acredito que possa dizer que deve ser realmente, porque o cara ou a entidade, seja masculina ou feminina, deve te equilibrar todinho. Assim. E tu entrar num êxtase. Vamos trabalhar para quem sabe um dia nós possamos receber, né, pela misericórdia e boa vontade deles. Vamos trabalhar, vamos lá. Aqui na 20ª, o que nos diz? Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispões. Quais são os meios? Aqui, deixa eu completar, perdão. De comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Quais são os meios que ele pode utilizar? O ponto fraco ali, a fragilidade dele. Mas através do que eles podem fazer para se comunicar, seu Antônio? Através do pensamento, Psicografia, psicofonia. impressões também, eu sinto muito impressões. Quem médium intuitivo, que recebe essas informações, né? Que recebe tudo isso aí, o que acontece? Eles se aproveitam disso. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos. Então o que eles vão fazer? Eles vão excitar o médium que estão trabalhando para que essa pessoa acabem sempre renegando ou se afastando daqueles que podem revelar a verdadeira
verdadeira credencial deles, né? Especialmente o que lhes podem desmascarar. As imposturas são objeto de maior animadversão da parte deles. Almejam os homens fracos para induzir ao mal. Olha só, gente. Seria mais ou menos como que se tu fosses a me dar alguma informação a respeito de alguma coisa que está agindo mal em mim, e eu começar a achar que tu tem qualquer coisa assim de, mas o Fabiano, né, entendeu? E querer sair meio que me afastar. E seguir a tua caminhada, Isso acontece bastante, né, gente? Isso pode vir a acontecer bastante. Mas acontece o quê? Nessa parte aqui, se entrasse um tipo de obsessão aqui, qual obsessão seria? Nós estudamos 3. Simples. Fascinação e... A fascinação, seria. Vocês concordam? Poderiam deixar um médium fascinado? Um médium desequilibrado, sim. No momento que ele se achar dono da verdade, se ferrou. Aí ele já começa a pesquisar, ele vai achar melhor, mais inteligente que os outros, está ferradinho. Vocês concordam? Não chegaria tanto ao médium fascinado. Por que, Paulo? Porque mesmo sendo... Ele pode sentir as influências, se deixa levar e depois... Mas tu notou, aí começa a se alertar. tu notou que ele diz, né? Se aproveita dos meios que se dispõe. E se ele tiver um médium que abre brecha, tá com... Sim. Se o médium, aí já é um pouco mais que uma simples. Porque simples eles vão querer brincar, eles vão querer zombar, eles vão querer perturbar. No momento que eles encontrarem que a resistência, já fala lá, eles podem até ficar mais um tempo, mas encontrou resistência eles vão se afastar. A fascinação já é um pouco mais, porque o que acontece? Isso geralmente acontece com nós médios da incorporação, né? Nós, isso é A perigoso. fascinação ela é mais um problema mais do médium, do ego do médium. No caso, ele sabe manipular o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, e ele já é um ser mais pensante que tu, ele sabe quem tu é, e ele vai trabalhar nesta área que tu tem que te modificar. E aí, quanto mais tu achar que tu sabe, como diz a Sócrates, menos é que eu sei, né? Porque, de repente, os espíritos influenciam a tua voz, influenciou a voz aqui te traz, um te traz aqui, outro te traz, e aquilo ali, de repente, saiu no vento e era para mim. E aí eu estou cheio de orgulho, achando que sei tudo, e ele está me dando notícia lá atrás. Eu penso assim, esses espíritos favores, no caso dos simples que tu falou, eles... Por exemplo, esses que estão com, por exemplo, uma pessoa de bebida, né, que bebe. Esses espíritos, eles são resgatados e levados, se eles não quiserem mudar, eles não vão, né? Eles não podem chegar mais perto ali. Eles são retirados daquele ser ali, se aquele ser começou a fazer tratamento. Tem que pedir o socorro. Se ele estiver entrando no caminho da retidão moral. E eu vi uma cena que até ia te perguntar, porque eu vi assim, duas luzinhas disparando, porque quando estavas atendendo aqui numa coisa e o espírito saiu 2 e saiu um atrás desses 2, né? Como um protetor saísse atrás dos outros 2. Como dizer assim, me pegaram, me descobriram, vamos embora. Entendeu? E esse que saiu atrás desses 2, quando chegou no ar lá, ele abraçou esses 2 e trouxe de novo, né? Sim. Entendeu mais ou menos o que Peguei. O que acontece, gente? Aqui entra aquela questão que a gente sempre fala do livre-arbítrio da criatura. Um homem está com uma arma, saiu ali na rua e começou a atirar em todo mundo. Ninguém vai tomar decisão alguma porque ele tem o direito de matar as outras pessoas por causa do livre-arbítrio dele? Não. Alguém vai ter que segurar esse cara. Que não vai ser eu, porque eu tive. Que apareça alguém para segurar esse cara. Então, o que acontece? A mesma coisa com as obsessões. Quando ele tem um limite. Obsidiou, incomodou, atormentou, a pessoa adoeceu, só que tem um limite. Ele não vai passar do limite, porque a espiritualidade está sabendo o que está acontecendo. Chegou no limite,
Parou. Ou a própria criatura que estava sofrendo a tua ação se equilibrou moralmente. Aí não, parei. Porque a própria equilíbrio moralmente vai tirar ele dessa vibração. Ele não vai ter mais acesso. Eu acho que quando a oração, toda oração chega a Deus. Não tem uma que não chega, toda chega. E quando tu pensou em buscar ajuda, já chegou a ajuda. É que quando tu pensou, Batista, quando a gente pensar, dizer, vou orar, a ajuda já está. Porque, Fabiano, o que me chamou a atenção, que quando você perseguia esses dois, só que eles eram duas luzinhas luminosas, assim, e só que eles tinham tomado um traguinho, entendeu? Então o espírito estava atordoado, esses dois, então eles não voavam tanto que nem esse outro caiu em cima aqui e se abraçou nos dois. Quando caiu no chão, eu fiquei observando que esse espírito que pegou os outros dois ficou incorporado com os mesmos sentimentos, entendeu? Só que ele estava equilibrado, esse que agarrou, entendeu? E eles se manifestavam através do espírito, como se fosse um médium espírito. Entendi. Entendi o que é a tua colocação, Batista. Entendi. O que acontece? Pode. Né? As entidades muitas vêm aqui e não querem ir embora, querem ir embora. Nós acreditamos que quando chegou o momento, não dá, gente. Agora tu não pode mais fazer isso, tu vai ser encaminhado. Essa é a percepção que nós temos. Mas quem sabe disso é a espiritualidade. Sim. Eles que sabem se liberam ou não liberam, porque eles têm conhecimento de causa. Nós temos de efeito. Não é assim que é? Tudo que nós sentimos aqui é o efeito. A causa está no outro lado. Quem é que conhece a causa? Os nossos mentores. O mentor da casa, e aí vai subindo. O mentor da região, e enfim. O Mestre Jesus Cristo. Ele sabe. Os nossos mentores é cada um. Bom, então o que nos diz aqui, ó? Na 21ª. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação, material ou moral, se não desprenderam-se da influência da matéria, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, ainda estão presos à matéria, estão presos aos desejos, às paixões, aos vícios, a toda aquela função, continuam sobre o império das ideias. E o que isso aqui nos diz, gente? Que desencarnou e simplesmente desencarnou, foi para lá e já virou um... Não, agora não sou mais. Pronto, morri, ficou lá no corpo, ficou tudo que tinha de ruim no corpo, agora eu sou outra pessoa aqui. Papa! Negativo. Vocês acham isso possível? Negativo. Os possíveis não tinham as encarnações dessas sucessivas uma atrás da outra. Gente, o que é do corpo fica no corpo, o que é do espírito O corpo é só uma capinha. Então a influência a gente leva com a gente. O cara era revoltado, estudioso, mas era revoltado. Ele está lá no plano espiritual revoltadinho. Os caracteres. Ele é dele, aquilo ali, ele vai se desprender com o tempo, né? Não é assim, não há essa mudança brusca. Isso é estudo, isso está claro, né? Então o que acontece? Leva muito tempo para se desprender de determinadas coisas nossas. Quem é que toma Coca-Cola aqui? Não tomo porque eu fiz tu parar de tomar. Não, desprende, porque chega de Coca-Cola, né, gente? Depois que eu vi a medida de uma maquininha da diabetes lá, viu? Um troço, parou lá, nós no final, não dá mais pra tomar Coca-Cola. Tu já tentou deixar de tomar, porque tem gente que toma Coca por água, né? Já tentou deixar de tomar? Já. A senhora conseguiu? Não. Conseguiu? E tu tá bebendo hoje ou não bebe mais? Bebo esporadicamente. E foi fácil deixar de beber água? Não. Agora pense em vocês num sentimento que tu tem, que aquilo é teu, está incrustado na tua consciência. Vocês acham que vão passar lá para o outro lado e vão dizer, pronto, virei arcanjo? Já está até com uma coisinha de anjo em cima da cabeça. Não vai. E aí isso revela os espíritos. Isso nos revela. Tá? Isso nos deixa. Porque lá no outro lado não tem máscara. Aqui tem. Lá no outro lado não tem. Lá quem é quem, ponto final. Tá? Então lá não tem como se esconder. Pode falar, Paulo. Mesmo se tendo conhecimento, estudando, realmente se compenetrando e fazendo a passagem, nos revoltamos. Nossa, Deus o livre. Não sei
Claro, claro. E olha, uma prova disso. e todos nós que estudamos, e acredito que muitas pessoas que estudam ferrenhamente, entendem, estão lá, compreendem, né, estudam, a gente pode realmente cair nisso, desencarnar e não aceitar. E se revoltar e não querer saber. Porque o que pode acontecer? Eu sempre falo para vocês assim, guris. A gente, às vezes, um espírito se dedicou uma vida inteira. Não, eu estudei, eu fiz o bem, coisa e tal, não sei o que, não sei. Pá, acordou lá, digamos, no umbral. Você revolta. Ah, não. Por quê? Eu fiz o bem para todo mundo, eu dei o dinheirinho pro fulano, eu alimentava os pobres e tal e coisa e tal, não sei o que, não sei o que. Fizeste mesmo. Mas o bem ainda não foi suficiente para aliviar toda a carga lá de uma encarnação onde tu torrava as pessoas numa fogueira na Inquisição. É difícil, é doloroso, mas isso acontece com todos nós. Ou se realmente ele acreditava naquilo que estava fazendo, não era só de boca. Fabiano, uma coisa é o estudo, outra coisa é a prática. Porque esse dia me falaram na minha cabeça, cara, mas tu fala tanto de amor, quando é que tu vai começar a praticar? Né? Aí eu fiquei pensando assim, para fazer um teste de uma namorada, eu simplesmente sai sozinho, deixa filho, deixa marido, vai ficar um mês fora de casa, né? Aí em outra cidade só. E fica vendo se tu é materialista ou se tu não é materialista, se tu vai ter saudade, se tu vai se virar sozinha. Porque a caminhada é só, né? E a gente, o materialismo não está só na matéria que os olhos vê, o materialismo está. Sim, é dentro de nós. E essa mudança, esse desapego. Isso é difícil. É por isso que, graças a Deus, nós temos muito suporte espiritual. Jesus, graças a Deus, que esteve aqui na Terra, porque eu não sei o que ia ser de nós sem Ele. E de Mãe Maria, né? Porque olha, a gente precisa de muita misericórdia. Meu Deus do céu. Então aqui nos diz assim, ó, continua sobre o império das ideias terrenas. Exatamente o que ele está dizendo. Tá? E traz consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinha neste mundo. Olha só. Fácil. É isso de reconhecer-se pela linguagem de que se serve. Tá? Uma vez que a gente estuda, a gente começa a compreender. Mas também não é fácil não. Porque a gente lê o livro, daí um pouco eu já não lembro, meu Deus, eu estava lendo isso aqui, o que é isso aqui? Meu Deus, não consigo lembrar. Então a gente tem que estudar sempre. A gente tem que estudar sempre. E é muita coisa para pegar na tua cabeça, né? É muita coisa, muita coisa. Na 22ª aqui, gente, ó. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes com uma espécie de ostentação, não constitui sinal de superioridade deles. Então isso também a gente já falou. Conhecimento não é sinal de superioridade. Tá? A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Mais uma vez, já falamos sobre isso também. Certo? Os sentimentos morais. A pureza inalterável. Imagina, gente. Purificado. Que coisa linda deve ser, né, gente? Coisa elevada. Acho que a gente não vai ver isso. Não vai ver disso tão cedo. Ah, não. Vamos levar milhões de anos, mas tá. A gente vai lá. Uma hora a gente começa a se melhorar. 23º. Não basta interrogar o espírito para conhecer se é verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porquanto os espíritos inferiores e ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Porque, mais uma vez,